Então, Paulinho, boa noite, sejam Boa bem-vindos todos. noite. Que nós tenhamos, Não é problema, meu pouco. amigo. É, A modernidade acontece. já desconectou tudo, limpou tudo, tirou tudo, até os cabos de força. Meu Deus, vou ter que ensinar para ela na próxima. Mas sejam Não, todos mas tá ótimo. Boa aula a vocês aí. Estarei aqui nas entrelinhas. Um grande abraço, não vamos perder muito tempo. Fiquem com Deus aí. Boa noite, gente. Vamos em frente, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Como de costume, às terças-feiras, nós estamos sempre juntos. Na noite de hoje, nós vamos comentar a respeito daquilo que a Evelyn nos trouxe, quando ela diz respeito a todos os obstáculos que podem ocorrer para o exercício da prática da atividade mediúnica. A gente tem que lembrar que os obstáculos para todas as nossas atividades dentro da casa espírita, eles sempre existiram e sempre vão existir. Prova disso é que lá no livro Desobsessão, né, escrito por André Luiz, lá nós temos 3 capítulos dedicados justamente aos imprevistos que todos nós podemos ter no que diz respeito à nossa ida, à nossa presença nas reuniões de desobsessão. Mas o importante é cada um de nós sabermos como que nós devemos agir diante desses obstáculos que surgem e que acabam dificultando a nossa presença nas reuniões mediúnicas, nas atividades mediúnicas propriamente ditas, né? Quais são essas dificuldades que nós podemos ter? Nós vamos comentar aqui algumas dessas dificuldades que foram citadas pela Evelyn na aula que ela nos trouxe. Mas é sempre importante a gente ter em mente que nós devemos ter um esforço perseverante diante da nossa responsabilidade com as reuniões mediúnicas. Nós já tivemos a oportunidade de comentar aqui diversas vezes a importância do compromisso que nós assumimos com os componentes encarnados da reunião e com a espiritualidade, no que diz respeito ao nosso trabalho, no que diz respeito à nossa dedicação no auxílio aos espíritos mais necessitados que estarão presentes naquela reunião mediúnica no dia e hora previamente determinados. Lembra quando nós falamos diversas vezes que o trabalho mediúnico ele se inicia muito antes da nossa chegada na casa espírita. Às vezes, aquela reunião mediúnica ela é programada por parte da espiritualidade dias antes dela acontecer. E nesse planejamento que ocorre lá no plano espiritual, o que acontece? Os irmãos espirituais programam quais espíritos vão ter a oportunidade de se manifestar naquela reunião mediúnica, e aqueles espíritos irão se manifestar por intermédio da mediunidade, do atributo mediúnico, do médium A, do médium B, do médium C. E aquele espírito que vai se manifestar por intermédio de determinado médium,
vai receber a orientação de determinado orientador, de determinado esclarecedor, que estará trabalhando com aquele médium. E aí, no momento da reunião, o que acontece? Falta o médium, falta o orientador. E aonde que fica a nossa responsabilidade com tudo isso? É claro que imprevistos acontecem, como eu citei no início da nossa conversa. Lá no livro Desobsessão, existem impedimentos que realmente são impossíveis de serem superados. Mas cabe a nós, encarnados, buscarmos identificar. Voltamos. Caiu o sinal aí, Paulo. Hoje está danado. Mas vamos lá, como a gente estava comentando, é importante que nós encarnados saibamos identificar esses imprevistos que podem surgir no decorrer da reunião. Esses imprevistos estão lá, estão descritos no livro de Desobsessão, para que a gente possa, na medida do possível, identificar se aquele imprevisto que está, em determinado momento, nos impedindo de comparecer à reunião, se é alguma coisa absolutamente natural ou se é alguma coisa que pode estar vindo, de repente, de uma influenciação negativa por parte de espíritos imperfeitos que, de repente, estejam tentando nos influenciar de forma negativa, criando situações para que a gente não compareça na reunião mediúnica. A gente tem que lembrar que os espíritos imperfeitos, os espíritos infelizes, eles querem infelicitar outras pessoas. O nosso trabalho na casa espírita é um trabalho valoroso. Nós prestamos auxílio, prestamos atendimento a inúmeros espíritos infelizes, a inúmeros espíritos em sofrimento. E a equipe espiritual do mal, aqueles espíritos imperfeitos, aqueles espíritos Gente, caiu de novo. Vou tentar usar o meu 3G aqui para ver, o meu 4G aqui para ver se dá certo. Mas vamos lá. Então, nós temos toda aquela equipe de espíritos imperfeitos, zombeteiros, obsessores, que insistem em nos afastar das atividades na casa espírita, justamente porque nós prestamos um trabalho grandioso de auxílio a todos os irmãos mais necessitados. E eles não se sentem felizes com isso. Então, cabe a nós sabermos se aquele imprevisto que porventura ocorreu no decorrer daquele dia, se não é alguma influência espiritual. Cabe a nós analisarmos aquela situação.
E se a gente perceber no decorrer do dia, nas horas que antecedem a reunião mediúnica, que a nossa energia, por qualquer motivo, a nossa sintonia está vibrando de uma forma baixa, a prece é o meio mais eficaz para a gente conseguir reverter isso. Cabe a nós revertermos. Né? Olha só, a Evelyn citou as dificuldades, os obstáculos que a gente enfrenta na prática mediúnica. Vamos pegar exemplo. Isso que poderia acontecer seguidas vezes, tá, gente? Alguma viagem corriqueira profissional ou até pessoal. Isso são dificuldades que podem ocorrer com todo mundo. Agora, uma vez ou outra, é claro que é perfeitamente compreensível. Agora, se a pessoa começa a faltar da reunião, alegando viagem profissional, 1, 2, 3, 4 vezes, alguma coisa de errado tem. E isso são dificuldades, são obstáculos que com certeza vão atrapalhar o desenvolvimento da prática mediúnica, vão atrapalhar e desestruturar completamente a reunião. Você quer ver outra situação? Problemas de entrosamento entre os componentes da reunião. Isso é mais comum do que se imagina. Às vezes a gente ouve de determinados componentes da reunião e a gente tem que lembrar que uma das coisas mais importantes para que a gente tenha sucesso na prática mediúnica, na desobsessão, é que haja afinidade entre todos os membros, entre todos os componentes da reunião. E às vezes a gente, infelizmente, a gente que trabalha como dirigente de reunião, às vezes a gente ouve uma ou outra pessoa se queixar de um ou outro membro da reunião. Coisa que não deveria acontecer. Isso é outra prática que leva à dificuldade de entrosamento entre os componentes da reunião e que vão dificultar e prejudicar a prática mediúnica. A gente tem ainda as influências espirituais. Claro que todos nós, trabalhadores da casa espírita, somos influenciados ao extremo. Eu acabei de falar. A equipe espiritual voltada para a prática do mal não quer o sucesso das reuniões mediúnicas. Essa equipe espiritual, ela quer com certeza prejudicar a casa espírita. Tem um livro que eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler. O livro chama Aconteceu na Casa Espírita. Nesse livro existe um relato justamente da forma como uma equipe de espíritos obsessores interessados em arruinar completamente o trabalho que era desenvolvido por uma determinada casa espírita, e eles já tinham tentado atacar de forma obsessiva membros, componentes das reuniões mediúnicas, componentes trabalhadores daquela casa. E não tinham tido sucesso. E aí o que os espíritos fizeram? O que os espíritos imperfeitos fizeram? Qual foi a forma que eles encontraram de ruir com aquela casa espírita? Eles foram nos pilares. E quem eram os pilares da casa espírita? A diretoria. E aí eles plantaram ideias, situações, e os dirigentes, não se dando conta que estavam sendo obsediados, aceitaram o jogo de obsessão que havia sido sugerido pelos espíritos imperfeitos e iniciaram uma série de discussões e a casa espírita fechou. Portanto, cabe a nós
tomarmos todos os cuidados necessários para que a gente consiga identificar esses imprevistos, essas dificuldades, né? Agora, a perseverança é a maior receita. Diante das dificuldades, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor no estômago, eu estou com isso, hoje eu trabalhei muito, estou cansado, não vou na reunião mediúnica não, porque o fulano vai ficar falando demais e vai ter muita prece, e hoje eu não estou com cabeça para ficar escutando. Gente, perseverança. Se você está com dor de cabeça, lembre-se que nós encarnados somos muito mais auxiliados do que auxiliamos dentro de uma reunião mediúnica. Estando lá presentes no trabalho, a equipe espiritual também vai estar nos auxiliando. E aquela dor de cabeça, aquele mal-estar que porventura você esteja sentindo, você vai sair de lá muito mais aliviado, em função do trabalho que a gente tiver desempenhado. Portanto, esse cansaço, né, as dificuldades de trabalho, as atividades profissionais que todos nós desempenhamos no decorrer do nosso dia, não devem ser motivos para que a gente deixe de ir de comparecer na reunião mediúnica. Você quer ver outro problema muito corriqueiro e que a gente ouve muito componentes de reunião mediúnica relatando que é um obstáculo gigantesco para fazer com que a pessoa deixe de ir na reunião? Problemas dentro de casa, problemas entre marido e mulher, entre pais e filhos. E aí a gente tem que lembrar mais uma vez, será que não tem um espírito obsessor plantado lá para fazer com que marido e mulher sejam influenciados para que um faça algo que o outro não goste, justamente para gerar um atrito e fazer com que aquele componente da reunião desista de comparecer alegando que brigou com a mulher, ou que a mulher brigou com o marido e desestruturou eles e eles não foram para a reunião? A gente tem que estar atento a esses sinais, a gente tem que estar atento a essas situações. E tudo isso faz com que, infelizmente, o trabalho da reunião mediúnica seja desestruturado. Eu lembro que antes da pandemia, né, antes da gente ter as nossas casas espíritas fechadas em função da pandemia que nós estamos enfrentando, eu lembro que nas nossas reuniões mediúnicas, quando o componente faltava da reunião, por 2 reuniões seguidas, 2 reuniões apenas, quando ele retornava, ele já sabia da regra. Ele não sentava na mesa. Ele sentava na segunda corrente e ficava na segunda corrente, salvo se o mentor espiritual da reunião entendesse que aquelas 2 faltas que ele teve foram realmente justificadas e que ele poderia assumir o lugar dele na mesa. Caso contrário, ele permanecia na segunda corrente, absorvendo todos os bons fluidos daquela reunião, para que na reunião seguinte ele estivesse em condição de retornar para suas atividades na mesa da reunião mediúnica. Agora, a gente tem que lembrar também que existem alguns casos mais graves, tá? E a gente tem que lembrar que a casa espírita que nós devemos tratar
com carinho, com amor, com fraternidade, todos os membros, todos os componentes, todos os frequentadores da casa espírita. Mas nós sabemos que em casos extremamente graves, que aquele trabalhador, aquele componente da reunião mediúnica, em determinadas situações, onde o dirigente da reunião, em comum acordo com a direção da casa, dependendo do caso, esse trabalhador ele pode, inclusive, ser suspenso das atividades mediúnicas, sendo direcionado para trabalhar em outras atividades dentro da casa espírita. É claro que ninguém quer fazer isso. Esse não é o nosso objetivo. Mas, em casos graves, isso deve acontecer pelo bem comum da reunião mediúnica. E os casos que levam a isso são alguns casos diversos, que eu acho que não há necessidade da gente comentar isso aqui na aula de hoje. Mas a gente tem que lembrar, mais uma vez, a ligação da espiritualidade para conosco. A importância do trabalho que cada um de nós desempenhamos dentro das reuniões mediúnicas. Portanto, gente, responsabilidade, perseverança é o mínimo que nós temos que ter quando nós aceitamos esse sacerdócio, que é aceitar o trabalho nas reuniões mediúnicas, o auxílio que todos nós prestamos aos irmãos mais necessitados, que sempre estão lá prontos, e esses espíritos que vão lá sempre estão prontos para receber a nossa orientação, prontos para se manifestarem através da mediunidade daqueles irmãos que têm uma mediunidade mais ostensiva, que estão prontos para receber a prece dos trabalhadores que estão lá para sustentar as atividades da reunião mediúnica. Portanto, gente, responsabilidade, perseverança é o que a gente pede para todo mundo. Tá bem? Alguma coisa no chat, Silvio? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Acho que era isso que a gente tinha que comentar na noite de hoje. Alguém quer falar alguma coisa, gente? O canal está aberto aí, nós precisamos ouvir vocês também. Vamos abrir aí os microfones, o chat está mudo, como sempre. Quietinho, o pessoal está só prestando atenção. Acho que o frio, a geada chegando aí, está assustando a galera. Vamos lá, pessoal. Mais alguém quer fazer algum comentário? Por favor. A aula foi objetiva, mas sempre fica alguma coisinha, né, galera? Fala aí. Nada, nada? Só os boa noites aqui, Paulinho. Boa noite, boa noite, boa noite. Dona Eliane agradecendo. Excelente explanação. E, por enquanto, só. 9h01. Vamos lá, pessoal. Algum comentário? Alguém quer perguntar alguma coisa? Este é o momento. Só para reforçar, estamos em 11 na aula hoje. Muito bom, fico muito satisfeito. Nada, nada? Paulinho, só nós mesmo, nada, nada. Então é isso. Então, boa noite, gente. Jesus abençoe a todos. Terça-feira que vem nós estaremos reunidos mais uma vez. Muito obrigado. É isso aí, um grande abraço para todos. Uma semana de paz, de luz, de serenidade. Que Jesus nos ilumine, nos ampare, nós tenhamos muita fé para tocar adiante. Um beijo no coração de todos, até a próxima. Tchau, tchau.